Nas antigas escrituras, entre lendas de heróis e deuses, esconde-se a descrição de uma criatura tão colossal que faria tremer o próprio solo sob os nossos pés. Uma besta de poder inimaginável, conhecida como o Behemoth. Mas seria esta criatura apenas uma metáfora, um símbolo de força, ou algo muito mais real e aterrorizante que um dia caminhou sobre a Terra, ameaçando reinos inteiros? Junte-se a nós nesta jornada épica para desvendar o mistério do Behemoth. A menção mais famosa do Behemoth vem do livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia. Nele, Deus descreve a criatura para Jó, não como um monstro a ser temido, mas como uma prova do seu próprio poder de criação. A descrição é impressionante. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. A passagem continua a detalhar sua força imensa. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Sua cauda se move como um cedro, uma das árvores mais majestosas e fortes conhecidas na antiguidade. Ele habita entre os juncos dos pântanos e encontra sombra sob as árvores de lótus. Nenhum rio impetuoso o perturba. Ele pode beber o Jordão inteiro de um só gole. Quem, pergunta o texto, poderia capturá-lo ou perfurar seu nariz com uma armadilha? Essa descrição poética e poderosa tem intrigado estudiosos, teólogos e aventureiros por séculos. A primeira pergunta que surge é: que animal seria esse? A referência a comer erva como um boi e viver perto da água levou muitos a sugerir que o Behemoth poderia ser uma representação mitológica de um animal real. O candidato mais popular é o hipopótamo. Os hipopótamos são herbívoros enormes, poderosos e passam grande parte do tempo na água, o que se alinha com a descrição bíblica. Além disso, são conhecidos pela sua agressividade e força territorial, tornando-os uma das criaturas mais perigosas da África. Um macho adulto pode pesar mais de 3 toneladas, e seus caninos podem esmagar ossos com facilidade. Para os antigos, encontrar um hipopótamo seria, sem dúvida, uma experiência aterradora. No entanto, a teoria do hipopótamo tem suas falhas. A parte mais intrigante da descrição do Behemoth é a sua cauda, comparada a um cedro. A cauda de um hipopótamo é curta, grossa e nada parecida com uma árvore poderosa. Essa discrepância levou a outras teorias. Alguns sugerem o elefante, devido ao seu tamanho e força, ou até mesmo o rinoceronte. Mas nenhum desses animais possui uma cauda que se assemelhe a um cedro. É aqui que a história toma um rumo ainda mais fascinante. E se o Behemoth não fosse um animal que conhecemos hoje? E se fosse uma memória passada de geração em geração de uma criatura pré-histórica? Alguns criacionistas e entusiastas de criptozoologia propõem que o Behemoth poderia ser, na verdade, um dinossauro saurópode, como o brachiosauro ou o diplodoco. Pensem bem. Eles eram herbívoros gigantescos, com pernas como colunas, corpos maciços e, crucialmente, caudas longas e poderosas que poderiam facilmente ser comparadas a um tronco de cedro. Essa ideia sugere que os seres humanos podem ter coexistido com os dinossauros e as suas lendas são ecos desses encontros ancestrais. Embora cientificamente controversa, a imagem de um antigo escriba tentando descrever um braquiossauro é no mínimo cativante. Mas o Behemoth não é apenas um mistério zoológico. Ele carrega um profundo simbolismo. Na teologia judaica e cristã, o Behemoth é frequentemente associado a outra criatura lendária, o Leviatã, o monstro marinho. Juntos, eles representam as forças primordiais da terra e do mar, bestas tão poderosas que apenas o Criador pode controlar. Algumas tradições apocalípticas descrevem uma batalha final épica entre o Behemoth e o Leviatã no fim dos tempos, cujo resultado marcaria uma nova era. A sua carne seria então servida num grande banquete para os justos. Nessa interpretação,
o Behemoth transcende a biologia e se torna um símbolo cósmico do caos primordial, domado e, no final, subjugado pela ordem divina. Ele não é apenas um animal, mas um pilar da mitologia da criação e do fim do mundo. Além das escrituras sagradas, a figura do Behemoth ecoou pela cultura. Na literatura, ele aparece como uma personificação de poder bruto e, por vezes, de tirania. O filósofo Thomas Hobbes usou o Behemoth como título de um dos seus livros para descrever o caos da Guerra Civil Inglesa, em contraste com Leviatã, que representava o Estado soberano e ordenado. Na cultura popular moderna, o nome Behemoth é frequentemente dado a monstros gigantes em filmes, videojogos e livros, sempre evocando uma imagem de tamanho e força esmagadora. Ele se tornou um arquétipo para o gigante indomável. Então, o que era realmente o Behemoth? Era um hipopótamo glorificado pela poesia antiga? Uma memória ancestral de um dinossauro que sobreviveu à extinção em contos populares? Ou um símbolo puramente mitológico do poder da natureza e da divindade? A verdade é que o mistério é parte do seu encanto. O Behemoth vive nesse espaço fascinante entre o real e o imaginário, o natural e o sobrenatural. Ele nos lembra que o mundo antigo era um lugar cheio de maravilhas e terrores que mal podemos compreender. As lendas sobre criaturas que ameaçavam reinos inteiros podem não ser sobre monstros literais, mas sobre o nosso eterno confronto com as forças da natureza que são muito maiores do que nós. O Behemoth não é apenas uma criatura. É um espelho do nosso próprio espanto e respeito pelo poder bruto e indomável do mundo natural. A sua lenda nos convida a olhar para o mundo com olhos de admiração e a questionar os limites do que pensamos ser possível. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração do mistério do Behemoth. Se você gostou de desvendar lendas antigas conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com outros curiosos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério for revelado. Até a próxima!